Boa noite, pessoal. Me chamo Christian Sudobrak, eu sou sócio da Deloitte, da área de Risk Advisory. Sou responsável atualmente pela operação na região sul, faço parte do Comitê de Compliance e Riscos do IBF. E a gente organizou esse webinar aqui com grandes especialistas para poder discutir um pouquinho um tema tão relevante para todos nós, para todas as nossas empresas no momento. Então, eu gostaria de começar fazendo um agradecimento especial ao IBF Paraná pela oportunidade, em nome do Maurício Zanforlin, parabenizo a todos. Também agradeço e parabenizo o nosso comitê, os integrantes do nosso comitê de compliance e risco, em nome do Vicente, que é o nosso líder, Loiacomo Neto, é o nosso líder do comitê. E falando um pouquinho do tema que nós escolhemos aqui para discutir com vocês, é um tema que, em especial, no ano de 2020, ele tomou uma relevância muito maior do que já tinha tomado nos anos anteriores, em função de toda essa transformação digital que as empresas que não haviam ainda entrado nessa rotina foram obrigadas a entrar em função da própria pandemia, do isolamento social, o que trouxe grandes desafios, né? O tema de segurança cibernética era um tema que ele circundava as rodas de decisão da empresa, mas ele nunca tomou a proporção que deveria ter frente ao risco que trazia para as operações. E em função dos acontecimentos desse ano, as empresas foram forçadas a se desenvolver no tema, a investir no tema, justamente porque o risco começou a aumentar demais, né, frente às operações. As operações começaram a migrar para um ambiente tecnológico e fez com que todas as empresas tivessem que alçar outros voos aí, ou fazer investimentos, até às vezes não previstos, né, para fortalecer a sua operação. Então, trazendo só ao conhecimento de vocês alguns ataques que ocorreram esse ano, ataque cibernético nas operações, e que geraram impactos relevantes, né? Então, em alguns casos, todos eles são públicos, por óbvio, vocês têm acesso facilmente aí na própria internet, né? Então, a Braskem teve um ataque cibernético com impacto nas operações de faturamento e expedição. A CPFL teve um ataque de ransomware no primeiro semestre desse ano. A Avon, um incidente cibernético interrompendo sistemas e afetando as operações parcialmente. A Energisa, um ataque cibernético impactando todas as plataformas digitais e sites por 8 dias. Isso impactou numa perda de receita significativa para a empresa. A Cosan teve um ataque cibernético interrompendo sistemas. A própria Honda, ela teve um ataque que ela teve que parar a produção global de motocicletas no mundo inteiro, em função do ataque cibernético que sofreu. Semana passada, a gente teve um advento importante, foi no STJ também, né, que impactou as operações, o dia a dia, os sistemas que operavam, e eles ainda estão analisando se houve uma perda de dados significativa ou não. Então, esses casos mostram para vocês o quão relevante é esse tema, principalmente para grande parte do grupo que está fazendo parte desse evento hoje, que são executivos de finanças, que têm que lidar com temas que, eventualmente, são números para eles, mas que vocês não têm, muitas vezes, um conhecimento do impacto que isso pode trazer para a operação. E esses casos que nós trouxemos aqui rapidamente, mostra quão relevante é isso e quão impactante é isso para as operações. Tá? Nós trouxemos hoje para essa discussão 4 especialistas, são pessoas com muita experiência no tema, têm auxiliado empresas de diferentes formas na mitigação dos riscos relacionados à cibersegurança, e a ideia é que a gente mantenha uma discussão onde cada um deles possa agregar, né, na sua área de conhecimento, na sua experiência profissional, para atingir o objetivo desse webinar hoje, que é desmistificar, tá, o gerenciamento de risco cibernético. Tá? Então, vou fazer uma breve apresentação. Primeiro, nós temos aqui a Paola Escremin, ela é supervisora jurídica da Electrolux, graduada na PUC do Paraná, com especialização em Direito Empresarial na Academia Brasileira de Direito Constitucional e MBA em Direito Empresarial pela FGV, e ela foi responsável pela implantação do Programa de Governança de Dados na Electrolux. Temos a Marta também, Chu, que é líder de risco cibernético da Marsh no Brasil. Ela é bacharelada em Business na University of Arts London e licenciada em Finance pelo Chartered Institute of Security Investment UK, certificada em Economics of Cybersecurity da Delft University of Technology e especializada também em Direito Digital pela INSPER, tá? E Cybersecurity for Insurance pela CLA, Cyber Attacks na NYU.
Tandon School of Engineering. Então, uma pessoa também com bastante experiência. O Éder de Abreu é um sócio da Deloitte, assim como eu, é um sócio meu, da área de Risk Services, Cyber Risk Services, tá? Ele já tem bastante experiência em temas relacionados a IT, segurança da informação, com vasta experiência aí na análise de maturidade cibernética, implementação de controle de segurança, e é o sócio, hoje líder da Deloitte, responsável pelo que a gente chama do Cyber Intelligence Center, que é onde efetivamente presta serviço para as empresas no gerenciamento e no monitoramento de vulnerabilidades de segurança cibernética. Tá? Inclusive, ele participou do IBGC, da publicação do papel do Conselho de Gestão de Risco Cibernético. Temos também, participando do painel, o Marcelo Miola, ele é o CISO do Grupo Boticário, tá? Ele tem também bastante experiência no tema, é responsável pelos desafios hoje do Grupo Boticário, um grupo de grande porte, na implementação de mecanismos de segurança cibernética. Tá? Então, a gente tem algumas perguntas, por óbvio, já recebemos algumas das pessoas que se inscreveram. Eu peço a todos que fiquem bem confortáveis por enviar perguntas, a gente, na medida do possível, vai tentar encaixá-las aqui, para que a gente possa explorar os temas bem com as pessoas que estão aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de desmistificando o gerenciamento de risco cibernético, e eu acho que um dos grandes diferenciais que a gente vai discutir efetivamente são as formas, tá? Para que, traduzindo as formas aí de fazer esse gerenciamento de uma forma mais tranquila, tá? Quer dizer, existem caminhos, sim, são caminhos às vezes que não requerem um investimento tão alto como se imagina ou tão complexo como se imagina, e é isso que a gente vai de alguma forma tentar abordar aqui com os palestrantes aqui, pessoal, nessa discussão. Então, vou começar uma pergunta aqui ao Éder. Então, Éder, se tu pudesse falar para a gente um pouquinho quais são os métodos de prevenção e pronta resposta para incidentes de segurança cibernética, se pudesse compartilhar um pouquinho com o pessoal aqui em relação a esse tema, quais tu diria que são os métodos aí de prevenção? Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, né? Boa noite aos colegas com quem eu divido aqui o painel hoje. Bom, falando em grandes linhas, né, Cristian, em relação a esse tema, a gente, quando fala de resposta a incidentes, né, então, todos esses problemas que aconteceram em grandes instituições que você mencionou aqui no começo, né, claro que os incidentes são públicos, mas a gente não sabe o que aconteceu de fato, o que estava por trás desses incidentes, mas o que a gente sempre gosta de disseminar como boas práticas, né? Assim, são vários componentes que as empresas precisam ter, né, para que elas estejam preparadas para responder a um incidente. Porque o fato, né, infelizmente, até como a gente estava falando aqui um pouco antes de iniciar o evento, infelizmente, a tendência é que esses incidentes eles aumentem, né, daqui para frente, né, com a digitalização aí das empresas, né, com o aumento do uso de dispositivos digitais, né, enfim, de digitalização dos negócios. Então, a tendência é que realmente esses incidentes cibernéticos aumentem. Então, o que a gente sempre discute com as organizações, né, que elas precisam ter, são alguns componentes, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, e depois os meus colegas também podem opinar se eles têm alguma visão diferente ou se querem acrescentar. Então, quando fala de resposta a incidente, estar preparado para uma resposta, primeiramente é importante você ter um apoio executivo da organização, né? Então, você precisa ter ali o tone at the top das organizações, ou seja, a organização, os executivos da organização, eles têm que entender, né, eles têm que estar preparados e absorver esses temas, porque a organização precisa ser gerida, precisa ter uma coordenação dos incidentes quando eles acontecem. Então, o nível executivo é o primeiro nível ali que precisa estar atento, estar preparado para começar a apoiar nessa resposta. Então, eu diria ali, a preparação, vamos dizer assim, ou a coordenação executiva para essa parte da resposta. Segundo, obviamente, você precisa ter um time de resposta a incidentes, um time preparado, pessoas, membros que tenham conhecimento técnico para poder responder a esse incidente, né? Porque, no final das contas, você precisa de pessoas com conhecimento para fazer as análises, as investigações que vão levar a uma resposta, né? Primeiramente, na verdade, você precisa
parar aquele incidente, né, parar o vazamento ou aquilo que está trazendo algum problema para a organização, você precisa ter pessoas com conhecimento técnico para isso, né? Então, um time robusto de resposta é importante que a organização possua. Tem que ter a educação cibernética, a gente diz, né? Ou seja, você vai ter que ter um plano de resposta a incidentes. E esse plano, ele precisa ser treinado periodicamente, né? Porque o que acontece muitas vezes nas organizações é que são definidos planos que não são treinados, né? Você não tem nenhum teste sobre aquele plano para saber de fato se ele vai funcionar, né? Então, isso é importante também que periodicamente você tenha esses testes sendo conduzidos para que você consiga ter ali uma identificação de eventuais falhas que existem no plano para que você corrija e na hora de fato do incidente acontecer, você esteja preparado para isso. Simulações de incidentes. É super importante você ter diversos cenários e simular incidentes para que você também se prepare cada vez mais para responder esse incidente. Então, é importante que a organização tenha, periodicamente, diferentes cenários sendo conduzidos, né, e pense em diferentes cenários que podem acontecer, porque, no final das contas, também com a evolução das ameaças, com a evolução dos ambientes, é importante que você entenda as diferenças desses incidentes, as diferentes ameaças que podem acontecer, e, consequentemente, você defina planos ou formas de responder essas ameaças. Então, também, essas simulações periódicas são importantes, e também porque o time fica mais preparado, fica craque ali, vamos dizer assim, para poder responder quando acontece um incidente. É importante você ter as tecnologias, né? Então, veja que eu nem falei primeiro em tecnologia, e foi de propósito, porque existe muitas das vezes as empresas entendem que somente a tecnologia é suficiente, é um componente suficiente para você responder a um incidente, né? É claro que a tecnologia é importante para você detectar esse incidente, né? Você tem ali uma série de ferramentas, e obviamente eu não vou entrar no detalhe, porque são detalhes técnicos aqui, mas você precisa ter as ferramentas, as soluções tecnológicas trabalhando de forma integrada para que você rapidamente possa detectar e responder a um incidente, né? Mas a ferramenta por si só, se você não tem o time, se você não tem os planos, se você não tem os cenários, se você não tem o apoio executivo, nada disso funciona. A tecnologia por si só não vai responder, né? E um outro componente super importante que a gente traz aqui também, nesse momento nosso de uma série de regulamentações surgindo no mercado, é de fato você saber todas as regulamentações que precisam ser consideradas num processo de resposta a incidentes, né? Então, claro que a gente tem aqui, a gente sabe da LGPD, que é a mais famosa, que tem todo o processo que você precisa comunicar um vazamento de dados, mas existem outras regulamentações, principalmente no setor financeiro, que você precisa também estar atento para poder responder. Então, isso também tem que ser parte do seu plano, né? Não dá para você, na hora que acontece o incidente, tentar entender quais são as regulamentações que você precisa atender, né, com essa resposta. Então, isso tudo, pessoal, falando em grandes linhas, esses são os principais componentes que a gente entende que precisam existir dentro das organizações como forma de mais facilmente detectar um incidente e rapidamente responder, então estar preparado para eu poder responder a esse incidente sem trazer grandes impactos para a minha organização. Então, acho que, começando aqui, Cristiano, para tentar responder a sua pergunta, eu iria com essas informações. Perfeito, perfeito, Éder. Muito obrigado pela colocação. Agora eu vou passar para o Marcelo, nesse contexto, Marcelo, que o Éder, né, mencionou aspectos importantes para endereçar eventuais incidentes. Eu queria que tu pudesse contribuir um pouquinho nessa jornada até que tu estás trilhando aí no Grupo Boticário, em termos de sendo o CISO, né, aprimorando os controles de governança em segurança cibernética. Se tu pudesse falar um pouquinho das tuas experiências e até mesmo o que vocês enfrentaram nesse ano em especial, um aumento aí das vendas até de outros canais aí digitais, né? Obviamente vocês já tinham controle, já tinham operações, né, em canais digitais, mas como é que foi isso para vocês e o que vocês foram forçados, na realidade, a aprimorar ou a estruturar ou a criar para que efetivamente a companhia estivesse segura nesse ano de tantos desafios aí, e com o aumento de uma operação, no caso, online, né? Tá. Bom, boa noite a todos.
O Grupo Boticário, como você comentou, Christian, é um grupo bastante grande, né? Tem muitas marcas, é uma empresa bastante verticalizada, né? Tem indústria, logística, centro de distribuição, pesquisa e desenvolvimento de produtos, e tem vários canais, né, para atender o cliente, né? E vai desde o Ecom, né, que é o canal hoje de digital de vendas, mas também tem muita loja própria, franquias, né? São quase 4.000 lojas, 1.800 municípios, sem contar os pontos de venda indiretos aqui, né? Que são em farmácias, por exemplo, vendendo aqui cosméticos, né? Adiciona-se a isso também venda direta, né? Que é aquela venda no boca a boca, né? A gente tem hoje mais de 1 milhão de revendedoras trabalhando para as marcas aqui do Grupo Boticário. Isso é super importante, que você tenha essa leitura de que a empresa ela é verticalizada, ela tem múltiplos canais, mas que ela já tinha uma presença muito grande em canais digitais também, né? Sem contar a presença aqui também, mais do que, não tem isso aqui no Brasil, tem 15 países, né, a presença do Grupo Boticário, né? Ponto importante aqui que eu trago aqui é que fazer uma boa leitura de quais são esses canais, de quais são esses clientes que absorvem, que consomem esses canais, é super importante para uma estratégia de cibersegurança, né? Então, pensa, como eu me comunico com o franqueado, como eu me comunico com o revendedor, como eu me comunico com o meu cliente, né? Isso faz parte da estratégia de cibersegurança e faz parte do entendimento de como eu preciso atuar com ele, porque no final do dia, o meu cliente, ele migrou de canal, né? Então, aquele cliente que comprava numa loja física, né? Ele passou a comprar através do e-commerce. E isso teve um novo balanço aqui, né? Uma nova distribuição entre onde está entrando, de fato, aquela receita. E aqui, qual ficou o grande desafio, né? Falando e tentando entender um pouco dessa população, e a gente precisa entender a população brasileira, que a gente tem a maior presença hoje, né? A gente tem hoje uma grande parte da população, por conta da pandemia, que foi digitalizada, né? Ela não era digital, então ela ia na loja comprar, né? Ela passou a consumir através de um canal digital, para o qual muitas vezes não tem nem a cultura, nem a educação para usar isso, né? Formado de como que eu faço uma compra digital. Então, tem um risco muito grande ali, tanto no canal de revenda quanto no canal de venda para o consumidor direto, de que ele seja alvo de uma fraude digital, né? Alvo de uma fraude digital de alguém que está explorando esse momento e aplicando um golpe, né? Seja coletando dados pessoais, seja se fazendo passar pelo Grupo Boticário e dizendo, olha, não, o famoso golpe do boleto, né? Eu te mando um boleto, mando para casa para que ele pague, né? E isso, para a confiabilidade do mundo e da transação digital, é super importante que dada uma empresa que tem essa quantidade de canais, que você esteja muito atento em educação, comunicação, né? Como ter canais estruturados, não ter aquela dispersão de a gente se comunica em qualquer canal, não. Você tem uma comunicação muito clara, olha, esses são os nossos canais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é assim que a gente se comunica com as revendedoras, deixar isso muito claro, porque isso traz uma cultura e um aculturamento de vida digital muito melhor, o que ajuda a reduzir o risco de segurança de forma bastante drástica. Perfeito. E aí, como é que foi esse processo, assim, acho que para a alta administração, como vocês já estavam acostumados, né, Marcelo, com o tema, não foi algo novo, na realidade, que chegou agora, junto com a pandemia, né? Isso já estava incorporado, vamos dizer assim, na cultura, no tone of the top. Até já tinha o buy-in da alta administração para fazer esses processos funcionarem com um certo nível de segurança, né? Coisa que a gente não vê, na realidade, em algumas empresas, até as menos, vamos dizer, digitalizadas, eu acho, né? Agora, Isso foi a parte boa, né? Essa parte boa de já ter acho que sinalizado aqui, né? Um compromisso, né, da autodireção em saber que isso é importante, não só para o mundo digital, mas para a sustentabilidade do negócio. Perfeito, perfeito. Obrigado, Marcelo. Agora, uma perguntinha para a Marta nesse contexto, porque a Marta, na atuação dela, ela tem auxiliado, no final do dia, as empresas a fazer uma boa gestão, né, dos impactos até causados em função dos incidentes de segurança. Então, eu queria que tu desse uma visão, Marta, para a gente de como é que está sendo a busca, na realidade, por meios de fazer um bom gerenciamento de risco cibernético, né, através, no caso de seguro, né, e como é que tu está vendo isso e até as dificuldades das empresas ao fazer isso, a implementar um método diferente que não só o investimento em tecnologia ou pessoas, né,
Então, como é que tu estás vendo isso hoje no mercado, dos teus clientes, para mostrar para o pessoal aqui alguns caminhos possíveis aí para fazer uma boa gestão? Perfeito. Obrigada, Christian. Boa noite a todos. Obrigada ao IBF pelo convite. Um prazer estar compartilhando conhecimento e ganhando também através dos meus pares aqui no painel. Mas esse ponto que tu colocaste, Christian, é extremamente importante. Eu acho que as empresas entenderam, né, a medida não só por conta da pandemia, mas à medida que elas investiram em melhoras operacionais para ter um ganho econômico, uma melhoria, né, das suas atividades e até, consequentemente, um novo canal, como o Marcelo mesmo mencionou aí, de interação com o consumidor, que a digitalização hoje ele traz um benefício, mas também tem um risco que vem a reboque com isso. O Éder abordou muito bem que hoje, né, resiliência cibernética, aqui na Marcha a gente usa esse termo, ele não é constituído somente da tecnologia. Então, hoje, a tecnologia é apenas um dos pilares que as empresas precisam, né, ter para buscar essa resiliência cibernética, mas ter processos bem definidos que vão muito em linha estabelecer políticas, a questão do plano incidente e resposta, as práticas, né, então, de você continuar a monitorar os novos tipos de incidentes, a questão do terceiro hoje, todas as empresas compartilham dados, quem não usa nuvem, quem não tem uma empresa fazendo a gestão da tua folha de pagamento, ou, enfim, um operador, né, que faz aí a gestão do teu plano de saúde. Tudo isso traz exposições hoje que as empresas até 2, 3 anos atrás não estavam vislumbrando. Então, o risco cibernético se tornou um risco operacional, que ele não traz só uma questão obrigatória em relação à violação da privacidade, mas ele pode ter impactos catastróficos, assim como em outros riscos que as empresas costumam fazer uma boa gestão. Então, a Boticário com certeza aí tem uma ótima gestão em termos do gerenciamento de riscos para prevenir um incêndio, para que as plantas, enfim, venham até uma parada operacional, manutenção aí dos seus equipamentos. A gente precisa aplicar esse mesmo tipo de gestão dentro da questão do risco cibernético. E aí que entra mais um elemento, que é o seguro, a transferência da perda financeira, se tudo der errado. A gente tem sentido que o mercado está amadurecendo frente ao tema, tá? Porque o risco cibernético se tornou um risco operacional. Empresas de capital aberta hoje, elas têm que se pronunciar publicamente quando tem um incidente que provoca, né, então, uma perda financeira ao acionista, o que, consequentemente, está trazendo à tona para os executivos no nível mais alto, que isso precisa ser feita essa gestão. Então, a procura está grande, mas nem tudo é flores, né, pessoal? Eu brinco nas minhas reuniões, quando a gente faz a colocação com os clientes, que eu não sou fada madrinha. Não é porque estão contratando a pólice de seguro que a gente vai resolver todos os problemas e que a empresa não precisa tomar responsabilidade frente a isso. Não. Precisa ter processos bem estabelecidos. O seguro ele vai responder e vai fazer a transferência financeira. Mas a gestão efetiva do risco precisa ser feita do mais alto nível até a base da pirâmide em relação a isso. Perfeito, perfeito. Obrigado, Marta. Obrigado. Obrigada. Agora, eu queria passar para a Paola, se a Paola pudesse contribuir conosco, porque ela teve um papel muito importante na jornada da Electrolux, nessa governança de dados, né? Onde ela atuou fortemente num dos temas aqui que a gente fala muito também na gestão do risco cibernético, que é atrelado a dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, que efetivamente, né, trouxe mais desafios aí para as empresas na gestão desse dado, que antes não era tão, vamos dizer assim, não que não era crítico, mas talvez não fosse tão cuidado pelas empresas, né, porque não tinha o requerimento. E com o advento da lei, ele se tornou algo extremamente relevante, com penalidades, e não só multas, porque multas é um dos impactos, mas impacto em imagem, né? Quer dizer, hoje, atentar para os requerimentos da LGPD se torna algo estratégico, porque nenhum de nós aqui tem interesse que os nossos dados, né, pessoais e sensíveis estejam circulando por aí, né? Então, existe uma penalidade e existe também uma questão até estratégica na boa gestão, que isso requer investimentos. Então, Paulo, eu queria que tu pudesse contribuir conosco um pouquinho como é que foi essa jornada, né, de implementação de controles, segurança sobre os dados, né, para atender a lei, e obviamente que deve ter demandado de vocês, seja investimentos em controles, né, em métodos para gerenciar a segurança cibernética na empresa, mas também processos. Então, são pontos que
todo mundo aqui abordou, quer dizer, que não é só uma tecnologia que resolve, ou não é só pagar um seguro que resolve, ou não é só eu dentro da minha área, implementar um bom processo. Quer dizer, eu tenho que ter o buy-in da alta administração, eu tenho que ter bons processos, eu tenho que ter boas tecnologias, tudo isso agregado, eu consigo fazer uma entrega devida e fazer uma boa gestão. Então, eu queria que tu pudesse dar esse panorama para a gente, Paula, da tua experiência, de como é que foi essa transição, né, ou essa estruturação da empresa para mitigar especificamente esse risco de dados. Legal. Boa noite a todos. Obrigada, Christian. Obrigada pelo convite, IBEF. Realmente, como o pessoal já colocou, Christian, a gente iniciou até um programa de governança de dados aqui na companhia com um grupo muito grande de pessoas. Então, tinham várias pessoas de várias áreas envolvidas e a gente viu que não estava funcionando muito bem. Então, a gente parou, levou o tema proteção de dados para a presidência da companhia, pediu o endosso deles, o apoio deles nesse tema, a indicação de um representante por vice-presidência, para essa pessoa ser a interlocutora do projeto dentro da sua área, coordenar as demandas, as atividades, disseminar o tema LGPD e proteção de dados dentro das suas áreas. Então, a gente viu que passou a funcionar muito melhor, a gente começou a trabalhar num grupo menor de pessoas, formado por pessoas do jurídico, o gerente jurídico também se envolveu pessoalmente no projeto, a TI e uma pessoa de cada vice-presidência. Então, o trabalho começou a fluir muito melhor com essa aprovação, com esse apoio da presidência da companhia. Então, isso foi bem importante. E para a gente também, a Electrolux sempre trabalhou com métodos de controle para garantir a segurança cibernética. Então, mesmo antes da LGPD, obviamente, a gente já vinha sempre cuidando, né, tendo uma atenção muito especial com isso. Além disso, a nossa matriz é sueca e a GDPR já estava em vigor até antes da LGPD aqui do Brasil. Então, a gente já vinha aplicando as melhorias aqui para o Brasil também, o que eles vinham fazendo lá, a gente já aplicava para cá. Então, dessa forma, assim, no momento, a gente conseguiu voltar os nossos esforços para fazer uma análise aqui dentro de casa da necessidade de criptografia. A gente precisa ter single sign-on em todos os nossos aplicativos, em todos os nossos sistemas, aplicações. A gente já tem alguns, seria interessante estender isso para todos. Revisar acesso ao sistema, diretório de rede, log em sistemas que tratam dados pessoais. Então, a gente fez todo esse trabalho aqui dentro de casa de organizar mesmo, de verificar tudo isso. E, além disso, uma coisa que a gente também não tinha até então, aqui no Brasil, a gente utilizava uma política global, lá do pessoal da Suécia, era justamente uma política de incidente de segurança de dados e gerenciamento de risco. Então, a gente sentou, né, para escrever isso, colocar prazo, colocar procedimento, se acontecer um incidente, como é que relata, para que serve, quando que se aplica essa política. Então, em caso de incidente real, um potencial ou uma suspeita simplesmente de vazamento de dados, de ataque, enfim, como detectar isso, para quem relatar, como monitorar isso de uma forma consistente. Nessa política a gente tem instruções para responder os incidentes adequadamente, notificar os titulares, notificar a NPD, que medidas organizacionais e técnicas a gente vai precisar tomar para reduzir o impacto dessa violação, desse incidente, evitar que novos aconteçam. Então, a gente aproveitou o momento também da LGPD para trabalhar nisso dentro aqui de casa. Perfeito, perfeito. Eu já vou só complementar, já que só para a gente não perder a linha do tema aqui, que eu sei que até com as nossas conversas isso não foi algo que tu fizeste em 2 meses, né? O que vocês fizeram em 2 meses. Então, eu queria que tu contribuísse, que eu acho que tem várias das empresas que estão participando aqui que estão ou no processo, algumas finalizando eventualmente a preparação e aderência à LGPD, mas só para que tu pudesse dar uma visão, Paula, de timeline, assim, de há quanto tempo vocês estão nessa jornada, porque a gente sabe que é uma jornada longa, ela não é curta, ela requer adaptação, requer implementação de processos. Então, só se pudesse contribuir aqui com as empresas, até que vão ter que trilhar eventualmente isso esse ano que vem, né, apesar da lei já ter entrado em vigor, se tu pudesse compartilhar quanto tempo vocês estão nessa caminhada, né? Tá bom. A gente iniciou esse projeto para implantar um programa de governança de dados aqui no Brasil em janeiro do ano passado. Então, a gente está quase fechando aí 2 anos de projeto. Como eu comentei, teve a participação direta do gerente jurídico, temos mais uma advogada do departamento nesse projeto.
contamos com pessoas físicas de TI e essas pessoas de cada vice-presidência que eu comentei que foram indicados também. A gente iniciou, teve uma primeira fase do projeto fazendo um data mapping para a gente avaliar e conseguir enxergar todos os processos de tratamento de dados dentro da companhia, dentro das áreas, e esse data mapping deu origem a um risk assessment. Então, com base em todos os riscos, levantamento de todos os riscos, a gente elaborou um plano de ação, tanto corporativo, como plano de ação para as áreas, e aí, em cima desses planos de ação, a gente começou a trabalhar de uma forma orientada principalmente para atender os titulares, né, de dados, garantir o atendimento aos direitos que a legislação está trazendo e dando prioridade para áreas que a gente sabia que haveriam um maior impacto. Então, marketing, e-commerce, pós-vendas, que são áreas que tratam dados de consumidores, e o RH, que trata dados dos colaboradores, né? Então, com base nesses planos de ações, tanto corporativo como das áreas, a gente dividiu aí todo o nosso trabalho, todas as nossas atividades desse grupo em 10 frentes, aproximadamente, de trabalho, que tinham N focos, né? Então, a gente trabalhou uma frente para estruturar uma área de privacidade dentro da empresa, uma frente para contratar uma ferramenta para fazer gestão de consentimento, atender as solicitações de titulares, uma frente só para elaborar documentos legais, documentos jurídicos, então um código de privacidade para os funcionários, políticas de privacidade de cookies, que estão hoje no nosso site institucional, que até então a gente também não tinha, uma frente focada em treinamento para os nossos colaboradores e comunicação, então desde julho a gente vem fazendo comunicações mensais, através do nosso time, né, da comunicação interna, para levar o tema LGPD para todo mundo, para todas as áreas. A gente tem uma frente voltada para a gestão de fornecedores, então a gente elaborou um questionário para que os nossos fornecedores que tratam dados para a Electrolux, que atuam como operadores, para entender como é que eles estão com relação ao LGPD, que controles eles estão criando, que medidas eles empregam, como que está a maturidade deles com relação à legislação. Uma frente, obviamente, destinada à segurança da informação, não é muito importante, e uma frente, e resumindo todas elas, uma frente voltada para Privacy by Design, para que a gente tenha a certeza que novos projetos da companhia já tenham cuidado com o tema privacidade desde o seu início, desde a sua elaboração, né? Desde que esteja no papel ainda, para que a gente não tenha que lá na frente apontar algum risco eventualmente. E óbvio que o trabalho não encerrou, né? A gente tem muitas melhorias para realizar. Então, agora o foco da próxima onda do projeto é fazer as integrações necessárias, automatizações, tentar reduzir ao máximo o trabalho manual, né, de atendimento das demandas dos titulares, e da sequência, que é um trabalho que nunca vai encerrar, de gerenciamento e monitoramento do nosso programa de governança de dados, ver como é que ele está caminhando aí no dia a dia. Perfeito, perfeito. Então, assim, isso mostra que efetivamente são várias ações que foram demandadas e são demandadas, e é uma jornada longa, né? Vocês já estão há 2 anos trilhando essa jornada de melhoria. E isso tem muito a ver também com o que a Marta comentou, que efetivamente a empresa está estruturada o suficiente, volta para processos, né? Quer dizer, são processos que são importantes, que no final das contas também vão ser a base daquilo que a empresa efetivamente precisa construir. E aí, Éder, agora, ouvindo um pouquinho de ti, não só nessas questões de pronta resposta, mas são os desafios e as possibilidades que as empresas teriam para fazer essa jornada, trilhar esse caminho de efetivamente aprimoramento da segurança cibernética. O que tu poderia dizer, assim, em termos de possibilidades, de meios? E aí um ponto que, na tua fala que eu gostaria que tu adicionasse também, e aí na sequência a gente vai para a Marta, que eu tenho certeza que ela também vai agregar nisso, é justamente a parceria entre a Deloitte e a IG, né, para explicar um pouquinho dessas possibilidades, tá? Eu acho que esse seria um ponto importante aí para a gente explorar. Tá? Legal. Bom, Cristian, quando a gente fala de desafios, né, eu acho que já não basta todos os desafios trazidos com o tema, né, como você traz, assim, segurança cibernética, um tema super complexo, né, então o tema por si só ele já é desafiador.
Mas eu acho que existem alguns aspectos que são importantes a gente trazer como desafios que a gente vê bastante no mercado, e um primeiro deles que eu queria trazer, até está muito em linha com o que o Miola colocou na fala dele, é a questão do entendimento da alta administração em relação a esse assunto, né? Então, acho que um ponto até que você comentou, né, quando você estava fazendo a introdução, que no ano passado eu até participei de uma iniciativa junto ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é justamente você trazer ali um caderno, né, vamos dizer assim, que mostra um pouco em linhas, e não em aspectos técnicos, mas em aspectos ali mais compreensíveis para a alta administração da empresa, sobre o que é um cyber security, o que é fazer, o que é se preparar em relação a cyber, né, se preparar para, não só para responder a um incidente, mas para você estruturar uma área de cyber, né, estruturar os processos, as tecnologias, né, o que é isso, o que está por trás disso. Então, por quê? Porque, no fundo, eu tenho trabalhado com esse tema já na minha carreira toda, né, já há cerca de 20 anos aí, né, trabalhando com segurança, e a gente sabe que lá atrás, né, e na verdade não tão lá atrás, ainda hoje em dia, muitas vezes segurança é vista como um tema de TI, é tecnologia, é técnico. Mas a gente já sabe que há muito tempo não é isso mais, né? Que isso já a gente falou, né? Cyber está em todos os lugares, né? Não tem volta, tá intrínseco. Mas muitas vezes ainda a gente se depara com organizações que tratam, isso é um problema de tecnologia, né? Não tratam isso como um problema de negócio. E quando você não tem o buy-in da alta administração, ou a alta administração entendendo o que precisa ser feito, você já começa a ter uma grande dificuldade para fazer as implementações. Porque aí, eu vou para o próximo ponto, né, que eu queria trazer, que é a parte do orçamento, né, que a gente sabe que o orçamento sempre traz desafios, o orçamento é finito, né, a gente sabe, né? Mas, no fundo, né, como a gente estava brincando no começo, antes de iniciar o evento, se você não tem esse entendimento de que cyber é um tema de negócio e que pode trazer um impacto enorme no seu negócio, tudo é caro. Então, o seu orçamento vai ser finito porque, não, mas isso é caro, eu não posso fazer. Só que o que é caro? Eu ficar fora do ar uma semana por conta de um incidente cibernético, isso sim é caro. E eu garanto que muitas das medidas que você implementa para poder evitar que isso aconteça, ou minimamente reduzir as chances que isso acontecer, são muito menores do que o gasto que você vai ter nessa uma semana fora do ar. Então, esse é um outro desafio, né? O orçamento é finito, mas eu preciso ter um entendimento do que da importância do cyber. Então, esses são alguns desafios. Outro ponto é saber o que é crítico. Muitas das vezes a gente se depara com empresas que não sabem o que é crítico para o negócio. Infelizmente, pode parecer absurdo, mas acontece. Onde estão as minhas informações críticas? Quais são os meus processos críticos? O que eu preciso proteger mais? Porque, no fundo, de novo, né, o orçamento é finito, não dá para você proteger 100%, mas eu preciso saber o que é mais importante para eu proteger. A gente costuma falar de joias da coroa, né? Porque é aquilo que eu preciso proteger. Então, o controle que eu vou colocar, a monitoração de segurança que eu vou colocar em cima daquilo que é mais importante, ela é maior do que aquilo que tem menor relevância. Então, isso também é um grande desafio que precisa ser feito. Outro ponto, falta de profissionais capacitados para isso, né? A gente percebe que no mercado, né, existem estudos, né? Eu tenho um estudo que eu uso como referência, né? Ele, na verdade, é de 2019, ainda não tem um de 2020, mas em 2019 a gente já via que no mundo havia aí uma falta de cerca de 3 milhões de profissionais de cybersecurity, globalmente falando, né? E qual é a tendência? A tendência é que esse número aumente, né, que você vai precisar cada vez mais de profissionais que conheçam de cybersecurity, né? Então, se você não tem os profissionais capacitados para isso, é outro desafio para você conseguir implementar suas estratégias. E, por último, para não me alongar mais, para deixar os colegas falarem, é a conscientização dos colaboradores dentro das empresas. Os colaboradores também têm o seu papel na gestão de cybersecurity. A gente pode falar, cyber é um problema de quem é de cyber, né, ou quem é tecnologia, mas e os colaboradores? Se eles também não tomarem os devidos cuidados, se eles não se preocuparem com isso,
tudo aquilo que a organização faz acaba indo por água abaixo. Porque basta um clique indevido de um colaborador e ele pode contaminar todo o ambiente da empresa. Então, aqui eu, enfim, quis trazer os principais aspectos, né? Acho que a gente poderia ficar aqui horas colaborando sobre isso, mas acho que esses são os grandes desafios aí que estão associados à implementação das estratégias de cyber, né, de resposta a incidentes. E você comentou, né, Cristian, aproveitando aqui a fala, até sobre essa parte do que a gente tem hoje com a IG, né, na parte de resposta a incidentes, né? Hoje, e a Marta depois pode colaborar também, que a Marta conhece bastante aí desse formato, hoje a gente tem esse alinhamento, essa parceria com a IG, né, como seguradora, porque, na verdade, a IG oferece um canal de resposta a incidentes para os seus clientes, né, para aqueles clientes que possuem uma policy de cyber, né, automaticamente eles têm esse canal de comunicação com a Deloitte para poder fazer resposta a incidentes, né? Claro que é uma resposta inicial, né, um primeiro momento, não é uma resposta completa, isso pode vir a se tornar uma resposta completa, mas é uma orientação inicial sobre o que as empresas podem fazer caso elas venham a se deparar ali com um incidente cibernético, a gente faz essa orientação, tá? Então, não quero me alongar mais aqui, né, mas enfim, eu queria passar esse panorama para vocês também. Perfeito, perfeito, Éder. Não, muito obrigado. Acho que tu tocou em pontos aí muito importantes nos desafios aí de efetivamente fazer essa implementação, e um dos pontos bem importantes que tu tocaste, a Paola tocou também, né, reforçando a Marta também, e também, de certa forma, o Marcelo, que são pessoas, né? É a conscientização das pessoas e o treinamento das pessoas, né? Inclusive, a gente tem aqui uma pergunta que veio agora, que quais foram as dificuldades enfrentadas no treinamento dos empregados que não têm familiaridade com TI. Tá? Então, essa pergunta aqui em especial, eu vou passar ela para o Marcelo. Marcelo, se tu pudesse nos ajudar, depois eu vou querer uma palhinha também da Paola, acho que nesse processo aí do treinamento, que eu sei que eles fizeram bastante conscientização lá, como esses projetos demandam muita conscientização e treinamento, até porque tem novos processos, políticas, normas e tal que tem que ser implementadas. E depois eu passo para a Marta, que eu quero ouvir ela num tema específico aí na parte de seguros também, para mitigação. Então, Marcelo, se tu pudesse complementar dos desafios de vocês e como foi fazer com que as pessoas, efetivamente, que não são familiarizadas com o tema, né, possam contribuir, fazer o seu papel no final do dia como guardiões aí da segurança e da informação. Bacana. Bom, vamos falar do lado do colaborador primeiro, acho que foi a pergunta aqui, né? O treinamento de empregados, os colaboradores que não têm familiaridade com tecnologia, né? Antes da pessoa não ter familiaridade com tecnologia, eu costumo dizer que todo mundo tem um conhecimento, mesmo que implícito lá, está na cabeça da pessoa sobre o que é segurança para ele, né? Segurança é um conceito bastante relativo, né? Pode ser segurança para mim, pode não ser segurança para o Christian, ou para a Paola, enfim, para outra pessoa. Então, é importante, quando a gente vai tratar assuntos de segurança da informação, que a gente tangibilize isso para as pessoas, para coisas do dia a dia, né? Então, um exemplo que eu costumo dar para as pessoas é falar assim, olha, na sua casa, como você lida com segurança? Você tem uma tranca na sua porta, né? Você costuma ter alarme, tem cerca elétrica na sua casa, né? Você tem um cachorro, né, que ajuda a proteger a sua casa, né? Na empresa, a ideia é a mesma, né? A gente tem ferramentas também que ajudam a proteger a empresa, né? Mas essas ferramentas não funcionam por conta própria. Então, eu dou o exemplo da tranca da porta, né? Na sua casa, quem tranca a porta? A pessoa costuma dizer, sou eu mesmo, né? Quando eu saio de casa, todo dia. Hoje não, por causa da pandemia, né? Mas quando as pessoas saíam de casa para trabalhar, elas trancavam a porta antes de ir para o trabalho. E por que quando chega na empresa, quem tranca a porta é a área de segurança, ou é o segurança que fica lá na porta? Eu falei, cara, você entende que você precisa fazer o seu papel também? Entendo. E aí você criou um canal para conseguir comunicar temas mais complexos, né? Como fraude, né? E vou a exemplos mais simples, né? Assim, quando eu saía para almoçar, eu vi isso era bastante recorrente, né? As pessoas deixando o crachá para marcar a mesa, né? Isso era bastante comum, né? Então, eu vou lá, deixo o meu crachá para reservar a mesa, vou lá pegar comida, volto, etc. Assim, cara, você deixaria a chave da sua casa ou o cartão do seu banco para marcar a mesa? Não.
Falei, então, porque o cartão da empresa, ela é isso, ele é uma chave para abrir a empresa e para que as pessoas entrem lá, né? E foi confiado você uma chave e você não pode deixar ela jogada em qualquer lugar. Você deixaria da sua casa? Não, então não faça isso com a da empresa. Então, trazer coisas que façam, que toquem no dia a dia das pessoas, costuma funcionar muito bem, tá? Mas é importante, e eu reforço aqui, né? Uma leitura muito forte de quem é seu cliente de segurança, né? Então, quando eu falo da porta para fora, e eu citei lá que as pessoas migraram de comportamento, saíram da loja e foram comprar no e-commerce, né? E foram comprar em canais digitais, né? Eu preciso enfatizar que a população do Brasil são em torno de 220 milhões de brasileiros, sendo que a grande maioria desses estão nas classes C, D e E, né? Diria que ele é 80% dessa população, né? É importante lembrar que a gente tem hoje mais celular no Brasil do que ser vivo, né? Do que habitante, né? Então, é mais do que um celular por habitante. Significa que tem uma população que tem uma capilaridade, tem na palma da mão muita tecnologia embutida, mais do que tinha quando foi o Apollo 11 levou, né, astronautas para a Lua, né? Está na palma da mão de pessoas que precisam de muita educação em tecnologia, precisam de muita educação sobre o que eles estão fazendo no mundo digital, né? E precisa considerar também que boa parte dessa população tem WhatsApp, né? 95% da população tem WhatsApp, então ela tem alguma forma de se comunicar, mesmo a população que é analfabeta, porque ela aperta lá o push to talk e ela se comunica por ali. Então, ela executa ação digital também, por mais que ela não escreva, por mais que ela não leia, ela tem ação digital, né? Então, é super importante investir em canais para comunicar, não só para a pessoa que já tem uma vivência em tecnologia, mas para essa população que é entrante também e que muitas vezes é analfabeta. A gente está falando de 11 milhões de analfabetos no Brasil, que são potenciais clientes, que compravam na loja, que levavam um dinheirinho na mão lá e falavam assim, eu quero comprar um produto ou serviço. Então, precisa estar atento como essas pessoas vão interagir com tecnologia, porque elas são, eu falo, não costumo dizer a ponta mais frágil, mas como são as pessoas que estão iniciando nesse mundo, são as mais suscetíveis à fraude, né? Veja aí, no começo da pandemia, o boom de aplicativos falsos, por exemplo, ligados ao auxílio emergencial, né? A coronavírus, né? Em que as pessoas acabam instalando e acabam, no momento ali, no dado contexto, né, de pandemia, dado contexto de um crédito que poderia vir do governo, né, estão muito mais suscetíveis a serem abordados por um fraudador, né, por um estelionatário. Isso acontece também para sites que tentam capturar dados quentes para executar fraude online. Então, para que eu quero o dado daquele cara analfabeto que mora numa região distante do país, né? Porque com dado quente, eu posso fazer uma compra online, né? E aquela compra online ela vai ser validada, não vai ser rechaçada, né? Isso implica, em quando eu não tenho um controle muito bom, né, do que está acontecendo nessa minha população, no treinamento ela, e não monitoro esse indicador de chargeback, né? Que eu posso ter perdas ali consideráveis, né? E vou trazer um número aqui para vocês. Comparando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020, no Grupo Boticário a gente teve um aumento de 65% nas tentativas de fraude, né? Então, isso é um aumento bastante expressivo para o período, né? Então, o que nós fizemos em segurança? Foi justamente reforçar essa comunicação e reforçar a monitoração em canais, né? Seja identificando sites fraudulentos, seja identificando perfis falsos, né? E fazendo o takeover disso para que o nosso cliente, que é o mais vulnerável, que ainda não tem educação, não corra um risco menor de cair ou ser vítima de um estelionatário. Então, foi basicamente o que a gente fez e foi como a gente tem trabalhado aqui as questões de educação do consumidor. Perfeito, perfeito, Marcelo. Até a gente recebeu, enquanto tu estavas falando aí, uma pergunta que tu acabou de responder no final, que foi efetivamente como é que vocês enfrentaram o aumento do volume das vendas online e e-commerce em termos de segurança que tu acabaste de falar, né? Quer dizer, teve um aumento do volume, sim, de novos entrantes fazendo esse tipo de compra que não estavam ambientizados com esse tipo de compra, ou seja, mais suscetíveis a fraudes, né? Então, efetivamente, gerou uma demanda adicional de vocês de controlar isso, efetivamente, para mitigar os riscos aí de fraudes. Agora, passando para a Marta, eu queria, Marta, que tu contribuísse conosco com um fato que talvez para muitos aqui é uma dúvida, né? Efetivamente, qual é o perfil das empresas, porte, tamanho, faturamento, tipo de operação de empresas que estão buscando essa estratégia, né, de mitigação de risco cibernético através de um seguro?
efetivamente. Se tu pudesse dar essa contextualizada, e eu acho que um outro ponto também, tu já falaste os pontos que a empresa deveria focar para poder, né, conversar contigo, vamos dizer o seguinte, né? Quer dizer, não adianta ser totalmente estruturado, sem processo, sem regra, né? Quais são os aspectos que, na tua opinião, fazem com que efetivamente não tenha como tu, por exemplo, ajudar essas empresas no final do dia a fazer esse contrato, esse seguro, essa pólice, né? Perfeito, Christian. Eu acho que ouvindo o Miola aí falar, muitas empresas estão pensando que o risco cibernético só está atrelado à questão de dados ou empresas, né, que ofertam serviços online ou processam pagamento. Gente, é bem pelo contrário. Aqui na Marte, e o mercado demonstra isso diante dos incidentes que aconteceram. Na grande maioria, todas as empresas possuem essa questão operacional, essa dependência operacional. Quem não tem automatização hoje, quem não tem robotização, quem não tem os seus processos dependendo do ERP. Então, a gente tem visto aqui a procura em relação ao seguro, ou a gestão desse risco de forma efetiva, como a gente costuma mencionar aqui na Marte, de empresas dos mais variados segmentos. Eu tenho operação logística portuária, a gente tem empresas de manufatura pura, né? Como que tu vai tirar um caminhão da tua operação com os produtos frente ao pedido que foi feito, né, ao teu cliente, que não é a pessoa física, é a pessoa jurídica. Então, as empresas hoje têm essa dependência tecnológica e o risco, ele é cumulativo, né? Porque hoje, tu não tem mais uma falha mecânica, tu tem uma parada operacional diante de um problema que o teu software foi ocasionado. Então, consequentemente, isso pode trazer uma exposição muito além. E é por isso que aí, quando a gente faz, então, a avaliação junto ao cliente, se ele tem hoje o perfil de fazer a contratação da apólice, não é simplesmente pegar lá algumas informações rasas, né, em relação ao risco, como a gente faz para os demais. Vai contratar o teu carro, tu coloca lá o nome da pessoa, né, que idade tem, o perfil do carro e pronto, acabou. Não, que a gente costuma fazer uma análise um pouco mais profunda, pelo menos a Marte a gente faz dessa forma, porque aí a gente consegue direcionar o cliente de maneira mais coerente, se ele tem, né, o perfil de contratar uma pólice, isso vai ser uma gestão efetiva, porque depois pode eventualmente gerar uma frustração diante de um sinistro. Então, os casos que a gente encontra que a empresa não tem processos hoje bem estabelecidos, que hoje traz muito em linha com o que a LGPD está trazendo como necessidade de implementar, então as empresas terem política de privacidade, ter plano de incidente e resposta, tudo aquilo que o Ever falou antes, eu não vou repetir, mas obviamente também olhando para a operação, porque tem a cobertura de lucros cessantes. Então, se você quiser receber em relação a isso, a tua operação também precisa ter uma diretriz frente a como esses processos estão estabelecidos. Se não tem, se tem alguns gaps, a gente direciona para que o cliente estruture um plano de ação, tá? E aí sim, vamos para o mercado, porque senão, consequentemente, ou não vai ter aceitação, tá, desse risco, a seguradora não vai querer, e tem cliente às vezes, como que não aceita? Eu estou querendo comprar o produto, me vende, né? Mas não vai ter aceitação, ou vai ficar um custo inviável, que aí não é, a transferência do risco não se torna, né, de uma forma efetiva para a tua organização. Então, isso precisa ser um ponto de equilíbrio. Perfeito, perfeito. E se tu pudesse compartilhar, já falasse um pouquinho dos setores aí, setor de logística, transporte, enfim, tem vários aqui que tem variados aqui. Não temos um menos, um mais. Obviamente, o setor financeiro tem procurado mais por conta do Bacen também, mas volume, a gente tem manufatura, tudo mais aqui. O que vocês pensarem, conversem aí que a gente consegue demonstrar cenários. Perfeito. E porte, Marta, só para o pessoal ter uma ideia aqui, porque eu acho que tem pessoas aqui de tudo que é porte de empresas, né? Porte de empresa média, pequena, grande, isso só vale mais para grande, vale para pequena também? Não, a pequena tem que pensar qual que é o perfil, né, do cliente dela. Se ela presta serviço para empresas maiores, tu vai conseguir honrar no teu balanço financeiro se você causar um prejuízo para essa organização. Então, a pequena tem buscado em sentido de mitigar esse risco que ela venha causar para o terceiro, ou eventualmente se uma autoridade nacional lançar uma investigação sobre a tua empresa. Então, a pólice hoje você pode contratar independente de qual o teu tamanho de faturamento, desde que seja uma pessoa, né, jurídica, uma empresa. E as grandes, obviamente, elas têm um receio com a perda catastrófica que vem em relação ao incidente. Eu falei antes na nossa salinha, antes de ver o Go Life, né?
eu não gosto de chamar concorrente, Miola, mas o par de mercado de vocês aí teve um grande incidente, né? Que eles vieram a público, o pessoal do grupo da Avon, que pertence à Natura, vieram a público, a notícia pública, com prejuízos acima de 352 milhões em relação ao incidente cibernético. Então, a escolha da empresa, declarar isso um buraco de perda para o acionista, ou assumir para quem é empresa de dono, ou fazer a transferência. Então, a gente, né, para essas empresas de porte maior, não é os 5 milhões que vai fazer diferença, os 10. É quando passa de uma certa, né, um certo volume que, consequentemente, as empresas passam a estar preocupadas com essa perda catastrófica que pode gerar dentro do balanço, como em outro risco operacional grandioso. Perfeito, perfeito. Obrigado, Marta. Inclusive, agora, até com o advento da própria lei, tem um dos aspectos, né, que é mencionado, que é a responsabilidade solidária, né? Então, aí tu tocaste num grande ponto que algumas empresas têm procurado isso para se resguardar até de possíveis penalidades que estão vindo através dos seus clientes ou até mesmo dos seus fornecedores, enfim. Então, acho que esse é um outro ponto que tem feito com que as empresas aí tenham mais cuidado, não só com aquilo que está dentro da sua operação, capturada pela sua operação mesmo, ou tratada pela sua operação, mas aquilo dos seus pares, né? Seus parceiros de negócio, seja clientes, seja fornecedores. Muito legal, muito legal. E, Paola, na jornada de vocês, assim, esse processo que foi até perguntado aqui, de treinamento, conscientização, tu consideras esse fator aí para vocês também como um fator de sucesso aí da jornada de vocês, nessa implementação? Cristian, sim. Até para complementar o que o Marcelo comentou, e a pergunta também veio, né, mais no sentido de uma falta de familiaridade com TI. Mas quando a gente já fala também que é uma lei, as pessoas já pensam, né, numa certa dificuldade de entender penalidades, né? Então, o que a gente fez aqui na Electrolux foi tentar trazer um treinamento de uma forma mais simplificada possível, né? A redação, uma forma de se comunicar muito simples, e a gente não ficou só com o treinamento, né? Então, como eu comentei, a gente tem hoje um código de privacidade. Ele é destinado apenas aos funcionários da companhia, não é um documento público. E a gente tem um dos anexos, a gente fala só sobre boas práticas, é um manual de boas práticas. Então, desde coisas simples, como bloquear a tela do seu computador, papel em cima da mesa, né, documentação física. Então, tem dicas simples, para que você pode usar o seu e-mail corporativo, para que você não pode. Então, é um documento que fala mesmo a linguagem do funcionário, né, com o colaborador, para que ele entenda a mensagem e preste atenção, às vezes, em pequenas coisas do dia a dia que a gente faz e acaba colocando aí a empresa em risco. No treinamento, da mesma forma, né, uma linguagem muito simples, trazendo rapidamente a lei, de uma forma muito superficial. A ideia não era aprofundar a legislação, mas trazer exemplos do dia a dia, os impactos da legislação para essas áreas que têm um maior, que são mais afetadas, né, que eu comentei com vocês também, o marketing, e-commerce, pós-vendas. Então, a gente trouxe exemplos práticos no treinamento e o nosso pacote aí de comunicação mensal, trazendo todo mês essa conversa com o funcionário, com o colaborador, dicas, pegando um pouco das dicas do manual de boas práticas e colocando no e-mail, pegando um conteúdo, um exemplo do treinamento e colocando no e-mail também, para que o funcionário receba todo mês informações da LGPD e passe a ter uma maior familiaridade com o tema, que realmente não era, né, para várias áreas da companhia, realmente isso não era um assunto comum, um assunto do dia a dia, e não era nenhuma preocupação, né? A gente viu aí que o dado veio, a gente está justamente, a LGPD veio no momento em que a gente está falando que dado é o novo petróleo, né? Tem um valor, uma importância hoje muito grande, um valor muito expressivo. Então, ao mesmo tempo que a gente coleta tanto dados, vem uma lei falando de todos os cuidados que a gente precisa ter. Isso, obviamente, foi um desafio para a gente dentro da empresa, de trazer o engajamento dos funcionários, das pessoas para o projeto. Então, foi nesse sentido que a gente seguiu, de tentar falar de uma forma muito simples, de uma linguagem tranquila, para que as pessoas vissem que a gente não estava trazendo um problema, um empecilho para as atividades delas, do dia a dia. A gente estava trazendo até uma forma de enxergar o todo
enxergar os procedimentos que tem hoje, onde que a gente pode melhorar, por que a gente coleta tanto dado, parar de coletar simplesmente por coletar, um novo mindset para a companhia que vinha justamente nesse formato de coletar muito dado, sem ter uma finalidade, sem saber exatamente para que tanto ia usar esses dados. Então, a gente fez um trabalho nesse sentido também de começar a questionar qual a finalidade, por que você coleta esse dado, e aí deu certo, a gente conseguiu o engajamento aí da maioria dos colaboradores. Perfeito, perfeito, Paulo. Muito obrigado, muito obrigado. Sem dúvida, o processo de conscientização, capacitação, como todo tema de compliance, na realidade, e toda implementação com base em compliance, é necessário um processo de conscientização contínua, né? Quer dizer, todo ano tem que reforçar, tem que treinar, tem que capacitar para reforçar o tema, para as pessoas efetivamente internalizarem isso fazer parte do dia a dia da operação, né? Não vai ser um treinamento único. Não vai ser um treinamento único, com certeza. Exato. A gente vai passar aí por várias reciclagens, né? Para o tema estar sempre na cabeça das pessoas, ninguém esquecer disso. Exato, vai ter que entrar na rotina como a ética, né, a conduta e temas de compliance entra numa rotina. Esse é um tema que também tem que ser reforçado e tem que entrar numa rotina. Perfeito, obrigado, Paola. Agora uma perguntinha para o Éder aí, que na realidade como responsável do nosso Centro de Inteligência Cibernética, ele se depara com muitas empresas aí solicitando serviços dessa natureza, serviços bem técnicos, muitas vezes bem especializados, de monitoramento de tentativas de intrusão e tal. Então, gostaria que você pudesse compartilhar um pouquinho, assim, só também na linha do que a pergunta que eu fiz para a Marta, mas porte das empresas que efetivamente estão procurando, porque, de novo, quando a gente pensa em métodos de gerenciamento de risco cibernético, obviamente, a gente tem efetivamente um seguro, uma terceirização desse risco, né? Mas a gente tem também ferramentas e meios de efetivamente fazer um monitoramento das brechas que eventualmente o ambiente tem, né? Das formas como o ambiente está exposto. Mas aí eu queria que tu contribuísse para esse grupo aqui, que, de novo, tem empresas grandes, médias, pequenas, faturamento diverso, mas o porte das empresas que efetivamente têm buscado por esse serviço, que é um serviço, de certa forma, até qualificado, né, porque o desenvolvimento dos hackers eles estão cada vez mais tecnológicos e criando mais desafios aí para as empresas, né? Então, eu queria que tu contextualizasse um pouquinho o porte das empresas que efetivamente têm procurado e a natureza de serviços efetivamente que as empresas podem pensar nesse monitoramento de tentativas de intrusão, que inclusive foi um ponto que o Marcelo mesmo comentou, dessa evolução do ano passado para cá, em termos de tentativa de fraudar, de invadir, de roubar dados, enfim. Perfeito. Bom, até um tempo atrás, nós víamos, basicamente, grandes corporações buscando esse tema, né? Claro que esse tipo de serviço, né, vamos dizer assim, porque no fundo, é um tema, de certa forma, avançado, né, você ter ali essas qualificações, principalmente para você fazer uma monitoração de segurança. Então, isso começou muito com grandes instituições financeiras, né, até porque, historicamente, essas instituições financeiras, né, principalmente os bancos, têm uma maior maturidade em segurança da informação, então, consequentemente, eles acabam tendo esse cuidado, né, apesar de que, quando a gente fala de grandes instituições financeiras, grandes bancos, normalmente eles fazem serviço dentro de casa, né? Eles acabam optando por fazer com equipe própria, até por conta de confidencialidade, né, de criticidade ali das informações, acabam optando por uma equipe própria. Mas, de um tempo para cá, Cristiano, o que a gente tem visto, até mesmo empresas que têm um menor porte, né, mas que tenham ali uma necessidade grande de proteção do seu ambiente. E, normalmente, são empresas que têm uma área de segurança pequena, né, que tem pouca maturidade. Por quê? Porque tem muito a ver com a questão de falta de mão de obra, né, falta de pessoas disponíveis no mercado que possam fazer esse trabalho, né? Então, acabam optando por terceirizar isso, né, terceirizar esse serviço de monitoração. Então, aqui estou falando de forma mais abrangente, aí, muito alinhado com o que o Miola falou, de
monitoração de ameaças cibernéticas, que seria ali o que o mercado comumente chama de SOC, né, que é o Security Operations Center. Então, muitas empresas têm optado por terceirizar, por não ter ali uma mão de obra dentro de casa, ou seja, por não ter o pessoal disponível, ou até mesmo por achar que é melhor optar, né, por terceirizar aquilo que é mais operacional e garantir que o seu time interno de segurança foque mais nas questões mais estratégicas de segurança, mais de alinhamento do negócio. Então, acabam optando por terceirizar a parte mais operacional, né, e fazem isso com, enfim, com empresas que têm esse conhecimento aí no mercado. Então, é difícil traçar hoje em dia um perfil de empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Então, hoje, desde empresas de menor porte até grandes corporações optam por fazer isso. Por quê? Porque hoje em dia, o incidente, na verdade, ele não escolhe a empresa, né? Você tem as grandes sofrendo, mas você também tem as pequenas, né? As empresas pequenas acabam tendo uma menor governança, vamos dizer assim, ou menores maturidade na gestão dos seus riscos, então elas acabam sofrendo mais. Nós tivemos casos de empresas pequenas que vieram até nós querendo terceirizar ou querendo conhecer melhor ou fazer esse serviço de monitoração de ameaças, porque elas não tinham o conhecimento, não tinham a capacidade interna e estavam desesperadas porque viam muitos incidentes acontecendo no mercado e precisavam se preparar para isso, né? Então, eu diria que daqui para frente, né, ou de um tempo para cá, o que vai acontecer é que isso vai ficar cada vez mais comum no mercado, esse tipo de serviço, né, de monitoração de segurança, né? Porque, na verdade, infelizmente, ele vai ser super necessário. Não adianta mais as empresas apenas optarem por controles preventivos, porque o preventivo, ele de fato, ele não é suficiente. Você precisa ter o detectivo também, né? E o que a gente sempre busca tratar no mercado, né, como grande desafio das empresas, é reduzir o tempo, né, que a empresa leva para detectar um incidente, né? Porque muitas das vezes acontecem que as empresas sequer detectam que elas estão sofrendo um incidente, né, ou tendo um incidente dentro do seu ambiente, né? Muitas das vezes acontece uma invasão e que fica por dias, semanas dentro do ambiente sem a empresa detectar. Então, o que a gente sempre fala é como é que eu reduzo, quais as estratégias que eu uso, ferramentas, pessoas, processos, eu uso isso para poder reduzir o tempo entre o comprometimento do meu ambiente, a detecção de que aquele ambiente foi comprometido e a contenção daquele incidente, né? Então, isso existem dados de mercado que mostram que, de fato, um incidente, né, um comprometimento, ele acontece ali minutos, às vezes horas, mas às vezes as empresas chegam a levar semanas para poder detectar que houve um comprometimento no ambiente. Então, como é que eu reduzo isso? Então, por isso que é importante você ter essa disseminação desse tipo de serviço, né, de monitoração, né, desse processo, né, dessas equipes de monitoração, para que isso seja reduzido cada vez mais e você consiga rapidamente responder a um incidente cibernético. Perfeito, perfeito. Então, eu acho assim que uma mensagem importante, né, que é o seguinte: com a digitalização, a transformação digital, esse, na realidade, é praticamente hoje, o investimento nisso, né, em controles, ele é o custo da operação. Na realidade, como o Miola mesmo falou, dos canais digitais, né, do cliente que eles estão operando, mudou na realidade. Agora não é físico, é online. Online tem um custo de operar, porque existe um risco atrelado ao tipo de operação. E faz com que as empresas efetivamente precisem investir nisso. E também, já visto o porte que tu mencionaste, é algo que fica claro que, assim, não é algo também impagável, vamos dizer assim, não é um custo que as empresas não conseguem eventualmente arcar frente ao volume de operações e complexidade da operação. Isso que eu acho que é um ponto bom também na linha desse tema aqui de hoje que a gente está tratando, desmistificando, né, quer dizer, tratar as possibilidades, falamos aqui de algumas, efetivamente desmistificando até o custo atrelado a isso. Não é que não tem custo, é o custo necessário para operar, mas ele tem um retorno, né? E aí, eu queria passar agora para o Miola. A gente, na realidade, está próximo ao final, pessoal. Temos 15 minutos mais aí. Não temos 10 aí, porque tem mais uns minutinhos aí para a fala final e do encerramento do próprio Marcelo. Mas eu queria, Marcelo, Miola, da tua contribuição no sentido de, eventualmente,
uma recomendação aqui para o pessoal que está nesse grupo, que eventualmente teve que ir para uma digitalização, passou por uma transformação digital, eventualmente passou pelo e-commerce esse ano, um caminho que tu já estavas acostumado aí no Grupo Boticário, mas que quais são as dicas que tu dá para o pessoal, ou pontos de atenção, ou pain points, ou recomendações que eles devem atentar, fora os aspectos que já foram falados aqui, de treinamento, conscientização das pessoas, eventualmente uma tecnologia, ter o buy-in da alta administração, mas se tu pudesse dar um conselho aqui para o pessoal, frente à tua experiência, o que tu dirias aí que são os pontos principais? Bacana, vamos lá. Bom, primeiro, né, nós aqui de segurança da informação temos uma boa culpa aqui no cartório também, que nós nunca vendemos segurança da informação da forma correta para dentro das empresas. Então, assim, é um bom ponto. Segurança da informação precisa ser vendida como disponibilidade. Uma vez que eu evito um ataque, né, minha plataforma fica mais tempo no ar. Segurança é performance. A partir do momento que eu tiro o bot, que eu tiro o tráfego não necessário na minha plataforma, eu torno ela mais performática, a experiência de uso do cliente melhora, né? Quando eu aplico segurança da informação, eu aumento margem de lucro. Por quê? Porque eu tenho confiabilidade naquela empresa, naquele canal digital, eu vou voltar a comprar, né? Se eu não compro uma vez só e nunca mais, né? E diretamente está atrelado à credibilidade. Eu diria que, quando eu vou falar de segurança, propriamente dito, como a gente vende o discurso, seria o último atributo, né? Eu falo, cara, depois de tudo isso, aí sim a gente vai falar de redução de risco de segurança, né? Mas segurança precisa ser entendida como parte do negócio e que traz todos esses benefícios. Segundo ponto super importante é que as empresas flexibilizem, aproveitando o momento digital, né, de onde pode contratar esses profissionais de segurança, né? Hoje, no Brasil, nós somos em torno de 140 mil profissionais de segurança, né? A grande maioria, assim, está ali em São Paulo, né, 60 mil pessoas em torno, mas tem outras 80 mil espalhadas pelo Brasil e a gente fica reclamando de falta de recurso, falta capacidade, é verdade, mas as empresas têm parte de culpa disso, de não abrir a porta para que eu possa ter um colaborador da área de segurança trabalhando na região Nordeste, tem muitos bons colaboradores lá, na região Sul aqui também, né? Então, valorizar esses profissionais e trazer para que eles componham um time multidisciplinar e que tem muita gente boa aqui é super importante, né? E por fim aqui, gostaria de dar, pensem sempre em ações de curto, médio e longo prazo, né? Se a gente vai trabalhar aqui, as ações de curto prazo, que eu diria, tenha uma boa capacidade de detecção e reação rápida, né? Que incidentes vão acontecer, né? Mas para isso, seja bastante objetivo. Fala, quais são os casos de uso que eu quero ter quando eu falo de serviço de SOC, no serviço de resposta a incidentes? Não tenta abraçar o mundo, porque pior do que você ter um SOC é você ter um SOC que te dá a falsa impressão de proteção, né? Então, tenha bem claro quais são os casos de uso, porque isso aqui vai facilitar, inclusive, a vida do CFO para dizer assim, olha, para esse ano eu tenho 10 casos de uso implantados, são esses 10 que eu vou entregar, né? E isso custa 1 milhão de dinheiros, né? O ano que vem, se eu precisar implantar mais 10 casos de uso, vai custar mais 1 milhão de dinheiros. Então, você cria previsibilidade de investimento, né? E você cria uma transparência maior daquilo que você, de fato, está entregando, né? Ações de médio prazo, né? Invista em prevenção. Investir em prevenção, ela não é uma atividade que você faz para resolver agora. Você vai resolver, você vai começar a plantar uma sementinha agora para resolver no médio prazo, mas faça isso, porque por dia a gente tem em torno de 45, 50 novas vulnerabilidades por dia, sendo que 1/3 delas são críticas. E das críticas significa exploração rápida, imediata, com ferramentas disponíveis na mão de qualquer um hoje na internet. Tá? Então, invista em prevenção. E para longo prazo, não há nada melhor do que investir em cultura, educação e conscientização, né? Para dentro da empresa e para fora da empresa. Invista, porque cultura é um processo de longo prazo. Criar isso no teu cliente, criar isso no teu colaborador é super importante, é o que de fato vai garantir o sucesso de uma estratégia de segurança. Perfeito, Marcelo. Não, muito obrigado aí pelas considerações. Eu acho que tu conseguisse agregar bastante aí com essa tua visão, tuas recomendações. Eu acho que tu tocou também num ponto importante, que é um ponto aí, um advento até da pandemia. A pandemia nos trouxe isso, que independente de onde a gente está, hoje a gente consegue trabalhar de uma forma remota fazendo a mesma coisa, né? Inclusive, eu estava lendo um dado super importante, agora que saiu até na Forbes, aí foi na semana passada,
e 52% das pessoas estão dispostas a trocar de emprego para manter o home office. Então, vocês imaginam isso que o Miola falou. Então, por que não ter uma equipe que está uma pessoa em cada estado do Brasil? Vamos supor, se as pessoas forem boas, tiverem a competência para executar. Então, isso eu acho que são formas de operação que as empresas vão cada vez mais pensar e avaliar para justamente montar o seu time que no final do dia entrega, independente de onde está, porque o importante vai ser isso, eu quero ter pessoas qualificadas, pessoas que entreguem, independente de elas estarem do meu lado aqui, trabalhando dia a dia, se deslocando, gastando tempo, né, tendo que enfrentar, eventualmente, em cidades grandes, aí 4 horas por dia de trânsito e tudo mais. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente explorar e até para as empresas repensarem na forma da sua operação, na forma da sua estruturação do time, né, para tocar as iniciativas, que eu acho que isso vai ser um ponto super importante aí para a gente administrar para o futuro. Então, vou passar para a Marta. Bom, agora a gente está bem próximo do final aí, pessoal. Na realidade, como vai ter que fazer o encerramento do Maurício, eu vou pedir aqui, em função do tempo, que cada um de vocês aí faça um encerramento da sua fala, da sua participação, em torno de 1 minuto, aí só para, né, uma mensagem final de cada um, para que depois eu possa passar, então, aqui para o Maurício fazer o encerramento final. Se tem algum aspecto que vocês acham que a gente não abordou, que agregaria aqui na jornada, que o pessoal que está participando aqui vai ter que trilhar, eu gostaria que vocês falassem, contribuíssem também para eu fazer depois o meu encerramento aqui. Passar para a Marta, então, agora, por favor. Obrigada. Primeiramente, agradecer novamente pela presença de todos e a oportunidade de estar aqui. Eu acho que ficou bem nítido que essa questão do risco cibernético já não está mais só aferido à TI, né? Então, as perdas são cumulativas, a gestão precisa ser efetiva por toda a organização, o impacto pode ser sentido em todas as áreas e, consequentemente, a gente precisa avaliar como que a empresa vai enfrentar uma crise dessa, se ela tem capacidade, né, estrutural, econômica, financeira em relação a isso, e, eventualmente, levar para a decisão como que vai ser tratada, né, a decisão do board, do conselho, ou, né, num comitê que envolvam essas áreas multidisciplinares, como vão ser priorizadas tanto as ações quanto a questão da transferência desse risco. Eu acho que é muito importante as empresas começarem a pensar em relação a esse assunto, não só por conta de uma nova legislação, mas por conta do que o Christian acabou de falar. A gente agora é cidadão digital, né? Então, a Estônia já tinha isso há bastante tempo, do que o Miola falou, de ter pessoas trabalhando em qualquer lugar, enfim. E o que, consequentemente, a gente precisa começar a avaliar como esse novo cenário nos traz em relação ao risco e como mitigar. Obrigada mais uma vez a todos, foi excelente aqui esse bate-papo e a gente espera fazer novamente. Obrigado, Marta, muito obrigado. Paola, se quiser fazer um encerramento. Tá joia. Bom, quero agradecer também o convite, a participação de todos, foi muito legal esse bate-papo, essa troca de ideias, a gente sempre aprende muito, então, obrigada mesmo. Aqui, mais falando um pouco do ponto de vista jurídico, né, a legislação é uma realidade, então, privacidade de dados era algo que a gente não falava muito no Brasil e não tem como não falar mais, veio para ficar. Então, importante ter um programa mesmo de governança e privacidade de dados dentro das empresas, cuidar, né, do nosso consumidor, cuidar do dado do consumidor, do dado do funcionário, cuidar da imagem da empresa, isso é muito importante. Então, é uma realidade, a gente precisa se adequar. É trabalhoso, né, é um projeto longo, mas a gente fica muito feliz quando vê o resultado, quando vê que a empresa está compliance com a legislação. Então, é importante. Obrigada. Perfeito, Paula. Muito obrigado, muito obrigado. Éder, se quiseres fazer uma consideração final. Vamos lá. Bom, novamente eu agradeço, então, o convite, né, e a participação de todos, né, porque eu agradeço a contribuição dos colegas, né, acho que é sempre importante a gente discutir, né, um tema tão importante como esse. E acho que, de mensagem final, pessoal, aqui, né, nós falamos de várias vertentes aí da gestão do risco cibernético. Está mais do que claro que esse é um tema super relevante, né, e as empresas que ainda não entendem desse assunto, né, não tratam esse assunto com a devida importância, na devida camada organizacional, realmente estão muito atrasadas, estão correndo muito risco,
porque, de fato, mesmo aquelas que fazem tudo aquilo que a gente entende que precisa ser feito, ainda assim, né, não estão 100% protegidas. Infelizmente, não existe risco zero. Então, o que a gente precisa trabalhar, de fato, é mitigar esse risco, né, e ter certeza ali que a gente está preparado para responder, porque os incidentes, infelizmente, eles vão acontecer, é só uma questão de tempo. Então, obrigado, né, eu sei que às vezes a gente fala assim, pode assustar um pouco, mas eu sempre gosto de falar a verdade, né, porque aí as pessoas e as empresas acabam começando a trabalhar. Então, a gente fica à disposição aí para dúvidas, né, para outras discussões, caso sejam necessárias. Obrigado. Obrigado, Éder. É só complementando a fala do Éder, a questão hoje em dia, assim, não é se o hacker vai entrar ou não, é até onde ele vai entrar. Então, esse eu acho que é um ponto importante para ficar na pauta de todo mundo, porque vai acontecer. A questão é até onde ele vai dentro da organização, que tipo de dado ele tem acesso. Marcelo, tu quer fazer uma consideração final? Eu sei que tu acabou falando ali, meio que, né, já deu tua mensagem, mas se quiser, fica à vontade aí para fazer uma consideração final. Não, eu queria dizer que eu adorei o debate, eu acho que é super produtivo, que essa pandemia trouxe para a gente essa oportunidade aqui de se expor com maior frequência e trazer o recado aqui, né, e compartilhar um pouco do que a gente está vivendo, e pedir aqui, acho que a comunidade aqui, né, de segurança de informação, quem trabalha aqui, participa, seguros, enfim, privacidade, né, os hackers, eles atuam de forma bastante coordenada, né? A gente precisa trabalhar de forma coordenada também, de forma bastante junta, e trocar bastante figurinha, que a gente pode crescer junto e crescer rápido. É isso. E impedir os ataques, né? Impedir com certeza. Ataques. Preventivamente. Com certeza. Não, mas muito obrigado, Marcelo, muito obrigado a todos. Eu anotei alguns pontos aqui só para a gente ir em linha com o tema, né, da desmistificação. Acho que um ponto importante é, primeiro, não é só TI, pessoal, tá? Esse tema é um tema muito mais amplo, ele é um tema operacional, ele é estratégico também, né? Ele tem a ver hoje direto com a imagem da empresa, então ele tem a sua relevância, tem seu custo sim, mas ele é estratégico, precisa ser atentado dessa forma, precisa ter o buy-in da alta administração. Tem um outro ponto importante, que é a conscientização e treinamento das pessoas. As empresas são feitas de pessoas, então é importante investir nisso, é importante investir na conscientização, que eu acho que são fatores aqui que a gente conversou bastante, além da tecnologia, além de ter bons controles, mas que efetivamente vão garantir que a empresa tenha bons instrumentos aí para fazer a mitigação e tratar bem no final do dia, seja os seus dados ou dados dos seus clientes, os seus colaboradores e parceiros de negócio. Então, agradeço a Marta, agradeço a Paola, agradeço ao Éder, ao Marcelo pela exposição, acho que foi muito rica, contribuíram muito para o objeto aqui, o objetivo do nosso evento, para o nosso Comitê de Compliance e Riscos. Agradeço mais uma vez aí, Vicente, em teu nome, a todo mundo que faz parte do nosso comitê, que tem mantido sempre discussões de altíssimo nível, todo mundo que participa do nosso Comitê de Compliance e Riscos. Tá? Agradeço a todos e passo a palavra, então, ao Maurício para fazer o encerramento aí do evento. Muito obrigado a todos, pessoal. Pontualíssimo, Christian. Quero agradecer a todos vocês também, excelente evento, altíssimo nível de qualidade. Certamente dá vontade de ficar mais tempo aqui debatendo, esse tempo passou muito rápido, né? Mais um evento de alto nível, como tem sido os eventos do IBEF. Eu levo comigo também várias reflexões que a gente teve aqui, muito mais tecnologia, nós estamos falando de comunicação, educação, foram algumas palavras-chave que eu fui anotando. É um tema de negócio e segurança vai muito além de controle de risco, segurança está aí para gerar valor dentro das empresas. Quero deixar aqui mais uma vez o convite a todos vocês que estão conosco para o nosso último evento do ano, no dia 26 de novembro, do Comitê de Finanças. Quero também fazer um agradecimento mais que especial aos nossos patrocinadores, a Deloitte, que não só patrocina esse evento, mas também patrocina o Comitê de Compliance e Risco, a Gaia Silva Gaed e a PwC, que são nossos dois patrocinadores de gestão. Convido aqueles que não são nossos associados a se associarem ao IBEF. Busque informações no nosso site, www.ibfpr.com.br. Será um prazer tê-los
conosco. Boa noite a todos. Novamente, obrigado pela presença, pelos nossos palestrantes, o Christian coordenando esse nosso evento, o Vicente pelo comitê, e que fiquem bem e até o nosso próximo evento. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.